E vamos entrar nessa história policial, né? Dominou os noticiários aí desde as primeiras horas do dia, envolvendo o atacante Bruno Henrique, familiares, amigos, enfim. Vamos chamar o Oswaldo Diniz. Ele tem atualizações referentes a um caso que se tornou policial. Estamos falando de Cruzeiro e Flamengo, adversário do Cruzeiro amanhã e adversário do Atlético no domingo. Mas e esse caso do Bruno Henrique? Chega mais. Alô, Oswaldo Diniz, um abraço. João Vitor Cirilo, muito boa noite para você. Pois é, quando a gente fala da pauta policial associada ao futebol, nesta terça-feira não tem outro assunto que não seja uma investigação envolvendo o atacante do Flamengo, Bruno Henrique. Ele que faz parte desse inquérito apontado por manipulação de jogos. Essa partida foi no dia 1º de novembro do ano passado, entre Santos e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Aos 49 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique fez uma falta, tomou um cartão amarelo. Pouco tempo depois, reclamou com o juiz e acabou sendo expulso. Detalhe importante é que 3 casas de apostas perceberam que houve uma demanda muito maior que o volume normal de apostas naquele jogo referentes a aplicações de cartões, e 98% delas voltadas para Bruno Henrique. Inclusive, essas casas de apostas mandaram um documento para uma entidade internacional suspeitando de manipulação de jogos. Houve então essa investigação e hoje 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dentre BH, Rio de Janeiro, inclusive até na Gávea, onde Bruno Henrique mora, no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, aqui também cidades da região metropolitana, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Lagoa Santa. E o que engrossa o caldo sobre a suspeita da manipulação é que não só o Bruno Henrique é investigado, mas parentes dele, um irmão, cunhados, ex-jogadores que fazem parte do núcleo de amizade de Bruno Henrique, e também, de acordo com esse documento que foi enviado para essa entidade internacional, muitos desses apostadores eram novatos, ou seja, criaram as contas apenas para fazer aquela aposta. E naquele dia, a aposta de cartão vermelho estava pagando 3 por 1. Na verdade, R$3,10 a cada R$1. Por exemplo, se a pessoa apostasse R$1.000, receberia R$3.100 como retorno. Agora, tudo sendo investigado, nossa reportagem tentou contato com o empresário de Bruno Henrique, mas ele não quis manifestar-se, pelo menos por enquanto. Repórter Oswaldo Diniz. Obrigado, Diniz. Ô, Edu, quem tá no YouTube tá vendo o lance aí também, o lance lá do fim da temporada passada, né? Envolvendo aí o Bruno Henrique, tomou 2 cartões em sequência, acabou sendo expulso. A leitura que você faz disso pra gente conversar um pouquinho sobre o tema, Edu? Primeiro que ele não é culpado, né? Sim. Ainda, tá sob suspeita, não dá para acusar nada. O complicado é a cabeça do atleta. É a cabeça do ser humano, saber separar as coisas. Como é que deve estar a cabeça do Bruno Henrique nesse momento, se ele se julga inocente, sabendo que tem tudo isso passando por fora, toda a imprensa, toda a opinião pública com o nome dele na boca, nas pautas, nos microfones, nos portais, de algo que não é correto. E ele vai jogar um jogo importante de meio de semana, ou pode jogar, está relacionado contra o Cruzeiro. No final de semana em Belo Horizonte tem uma final de Copa do Brasil e seria um retorno dele, que é um titular desse time do Flamengo, do Felipe Luiz, e é a terra natal dele, né? Ainda por cima, Belo Horizonte, os 2 jogos que o Bruno Henrique pode ter pela frente é aqui em Belo Horizonte. É muito difícil pra gente falar a respeito, Cirilo, muito complicado mesmo. A gente só pensa nessas 2 possibilidades, do atleta ser inocente, de estar havendo algum tipo de engano, ou que ele tenha sido vendido nessa história toda, ou que ele realmente seja culpado, né? Aí é pra desacreditar em muita coisa no futebol. Eu sei que o futebol ele tem muito disso, outros atletas já foram acusados, já entraram nessa, mas já foram condenados, inclusive. Alguns estão retornando agora, né, depois da condenação. Mas a cada história que aparece é muito difícil de acreditar. Vocês estavam comentando aqui em off que o Bruno Henrique estava pendurado antes desse jogo. O Pancetti tava falando isso, parece, né, Parece Pancetti? que ele tava, né? E aí teria o jogo do Fortaleza e Palmeiras na sequência. Eu tô pendurado, eu vou tomar um cartãozinho aqui, vou pra BH, vou viajar. Cara, é um ato que se tornou... Vamos marcar um churrasquinho. É um ato que se tornou comum, inclusive, pois né? Perto de data FIFA. Aí comenta com alguém e fala, opa, ele vai tomar um cartão. O cara não tá nem sabendo. Aí vai lá, faz uma aposta, o cara acaba sendo vendido, mas enfim...
a gente não pode ser leviano para apontar dedo, para acusar ninguém. Eu torço muito, Cirilo, muito, para que tenha havido um engano e o Bruno Henrique seja inocente. Tomara, minha torcida também, que ele não seja culpado dessa história toda, mas é importante destacar, né, que há hoje um mapeamento muito profissional envolvendo as casas de aposta, os órgãos de regulação, algo profissional que identifica, digamos assim, apostas que são consideradas movimentos suspeitos, né? São considerados suspeitos. E tá cada vez mais fácil de identificar essas histórias. E aí a polícia vai em cima, a investigação vai em cima. De novo, o Bruno é suspeito. Tomara que ele não seja culpado dessa história toda. E me parece que não é um caminho positivo, familiar de atleta, ficar apostando em atleta também, né, Edu? Não faz o menor sentido. Eu acho que talvez aí as pessoas estão envolvendo aí agora nesse momento de fazer uma regulação, né? Estão aí de fato regulando esse mercado que ainda é recente nesse grande nível aqui no nosso futebol. Talvez seja um caminho também familiar aí, muito próximo de atleta, ficar apostando em atleta, talvez isso devesse ser ilegal. Enfim, vamos ver como o Flamengo vai reagir a isso. Primeiro, Rafael Leal tá chegando antes do intervalo para atualizar o Flamengo, que chega daqui a pouquinho e você traz os detalhes. Leal, boa noite. Boa noite para você, Cirilo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. Estou aqui em frente ao Hotel Hilton Garden, onde ficará hospedada a delegação do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Flamengo que treinou normalmente na manhã desta terça-feira. O Bruno Henrique, que foi acordado inclusive pelos agentes de segurança da Polícia Federal às 6 da manhã, chegou às 9 da manhã no Ninho do Urubu, treinou normalmente e pediu à direção do Flamengo para que ele jogasse contra a Raposa nesta quarta-feira. E nas fotos divulgadas pelo Flamengo, ele está entre os relacionados para a partida. Flamengo que deixou 5 jogadores no Rio de Janeiro, preservados para a final da Copa do Brasil contra o Atlético. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral direito Wesley, o volante Gerson, o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol. Pensando num provável Flamengo para encarar a Raposa na noite de amanhã, lá no Independência, Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar e Carlos Alcaraz, Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves, Cirilo.